Bem-vinda! Bem-vindas, mulheres, a essa série de lives de conexão com as deusas. Tá sendo maravilhoso. Quem tá curtindo, quem tá sentindo essa conexão, tá uma delícia, eu tô amando. Cada dia sentindo uma deusa diferente. Muito gostoso. Esperando a Heloísa chegar. Acho que a nossa convidada ainda não chegou. Então vamos aguardar. E hoje vamos falar sobre a deusa Afrodite. Essa deusa tão incrível, tão encantadora, tão sedutora, né? Uma deusa do amor, a deusa grega do amor, e que é algo assim que foi muito perdido por nós mulheres, né? Ah, a Heloísa entrou. Vou te chamar aqui, Elo, é só você aceitar. E Afrodite é uma deusa que eu sinto que ela ainda é bem conhecida. Olá, querida! Não tô te ouvindo. Isso, se der para botar o fone. Vou botar aqui também. Emboladinha, mas estamos lá. Pronto. Ai, boa querida, tarde. Boa tarde, uma alegria ter você aqui hoje com a gente. Essas séries de lives estão sendo Agradeço. assim. Eu agradeço o Estão sendo assim, convite. muito boas, assim, hoje, né, chamar para fazer essa deusa Afrodite, porque eu senti essa conexão entre você e Afrodite, né, a gente olha o seu perfil, te vê sempre com roupas tão maravilhosas, deusa Afrodite, Sim, né, e senti essa conexão. Eu também estou fazendo agora um trabalho com a Elo, assim, uma mentoria individual, então ela também está me ajudando muito num trabalho de é sexualidade verdade. sagrada. Né? A gente que cuida de muita gente, né? A gente também precisa se Precisa. tratar, né? Fui buscar uma terapeuta, né? E encontrei a Elo, então está sendo bem especial, né? Bem especial. Pensei exatamente essa palavra, bem especial. Então agradeço muito. Vou passar a palavra para você falar para a gente sobre a Afrodite, falar um pouquinho de você também, se apresentar, tá bom? Tá bom. Bom, boa tarde para todas vocês. Eu agradeço muito o convite. Né? Para quem não me conhece, eu sou a Heloísa Caridade. Eu trabalho com dança e com bruxaria, né? Sagrado feminino, como a gente chama agora. E faço essa interseção entre esses caminhos da deusa, porque eu enxergo como sendo caminhos mesmo de desenvolvimento feminino e da energia feminina. Né? Então, a gente está num mundo com excesso de energia masculina, como a gente sabe, e aí nós somos essas sacerdotisas que vieram dar uma equilibrada, balancear essa energia, né, gente? Todas nós. É muito bom ter essa missão, porque me percebi com essa missão logo criança.
Então já sabia que eu era bruxa, criança, já sabia. E aí fui descobrir o que era isso na vida mesmo, na prática, né? Então a gente faz esse trabalho de conexão dos dois hemisférios cerebrais, do corpo, né? O hemisfério cerebral direito está conectado com o lado esquerdo do corpo e o hemisfério esquerdo está conectado com o direito. E cada um vai ter um pouco mais essa modalidade de percepção que ela é ou holística, né? Que ela vê o todo, ou ela é analítica, ela vai muito separando aquele modo cartesiano que a gente já conhece, que separa para a gente poder analisar, mas é preciso que depois a gente saiba novamente trazer esse conteúdo para o todo, e é justamente o olhar mais feminino que vê o todo, né, que consegue ver tudo. E aí, então, essa percepção, ela trabalha muito por analogia, que são os contos, que são as imagens, que é o próprio corpo em si, né? Que quer que a analogia é melhor que a alma, que o corpo mostra tudo. Então é por isso que eu desenvolvo esse trabalho através do corpo, onde a gente constela aquilo que a gente precisa trabalhar, olhando para o corpo, olhando para a dança, né? Para a forma como a gente se movimenta, que eu entendo a vida como uma dança, então a forma como a gente se movimenta, a forma como a gente se alimenta, né? Eu sou esse instrumento de dançar. Tudo vai estar relacionado, como a gente está tendo essa percepção do todo, então é importante eu entender que até o que eu como está relacionado com a forma como eu vou me movimentar, com a energia que eu vou estar para me mover. Tudo isso, e a sexualidade, que é aquela barreira mais difícil de chegar, porque está lá quase que renegada à sombra. Então é sobre isso que a gente vai falar. Por que isso foi parar lá? O corpo, a dança, o sexo, foi tudo parar meio num lugar de sombra. A deusa foi parar na sombra. E ela está voltando agora, não é isso? Maravilhoso. Dando essa recapitulada aí, inicial. Maravilhoso. Aí eu gostaria, sim, para a gente poder agora escolher uma faceta, porque a deusa foi fragmentada, a gente pegou Afrodite. Eu quero mostrar para vocês o altar que eu montei aqui, ó. Depois eu mostro melhor. Eu montei um altar para a gente se conectar, porque eu acredito muito que mesmo quando a gente não percebe, a gente está ritualizando. A arte, ela foi o início dos ritos. Ou os ritos foi o início da arte, também posso dizer isso, né? É correto dizer isso. Então a gente pintava nas cavernas, né? Estou eu lá na caverna pintando, dançando, batucando, batendo no corpo, fazendo aquelas coisas bem primitivas lá, e começo da arte. E a Afrodite é totalmente ligada à arte. Ela é totalmente relacionada ao sensorial, né? Aquela coisa de ficar arrepiada, a pele, e aquela coisa de fazer com minhas próprias mãos, um feitio, um feitiço. Então a gente faz um feitiço, é uma arte. E um ritual, é isso aqui que a gente está fazendo, já é um ritual, né, Fernanda? A gente está aqui junta, já é um ritual. Então, eu gostaria de já trazer essa intenção da gente fechar um círculo bonito aqui e da gente agradecer a presença de Afrodite, porque ela está aqui, estou toda arrepiada. Então, já cada uma aí se conecta com ela. Eu venho agradecer também, tenho recebido bênçãos dessa deusa. Olha para quem ainda não viu, quem está chegando agora. Eu montei um altar para gente, depois no final eu posso mostrar um pouco mais, com detalhes, porque aí eu vou trazer esse conceito da gente ritualizar a vida, da gente, às vezes, perceber que algo já é um ritual, sabe? Que a mulher, ela fica muito presa numa idealização de que nunca está acontecendo. Ah, eu não tenho Afrodite na minha vida, eu não tenho amor na minha vida, eu não tenho... E às vezes a gente tem tudo, a gente só não consegue perceber e agradecer. Porque quando a gente consegue perceber, é aí que a gente vai conseguir ir desenvolvendo, tecendo esse lugar. Né? Então eu convido vocês a perceberem um pouco e agradecerem aonde que já tem amor dentro da nossa vida. Já tem muito amor dentro da nossa vida, já tem amor dentro da gente. Então o primeiro amor é aquele que a gente tem que tecer em relação a nós mesmos. Né? E aí eu já vou entrar no conteúdo da live. Já posso entrar, Fernanda? Pode. A live vai ficar gravada, né? Agora as lives ficam gravadas no IGTV, né? Então é só ir no IGTV do Conexão Vem do Coração. No próprio perfil tem essa opção de ir, né? E aí quem não puder ficar até o final, depois assiste, tá? Pode ir. Legal.
porque vai ser um aulão e vai ser, assim, várias coisas que eu dou no meu trabalho, que eu desenvolvo no meu trabalho, porque começa, então, do amor próprio, né? E aí eu já quero trazer uma ferida que a gente, quando encontra o amor, a gente encontra junto feridas, ele abre esse portal, é uma oportunidade para a gente curar. Mas, se a gente for lá atrás, a gente começa a perceber as primeiras feridas. Então, a primeira ferida geralmente é na infância, e essa daí não tem tanto a ver com a Afrodite, mas aí a gente já vai para a adolescência. O que acontece lá na adolescência? Justamente porque a gente não tem uma educação para o amor próprio, para se relacionar com os outros, para saber postura, alimentação, nada disso. A gente é educado na escola já de cara para o mercado de trabalho. Então, o que acontece com as meninas adolescentes? O que acontece com elas? Elas se apaixonam sem ter um eu primeiro. Não existe um eu. Essa é a primeira ferida ali. Quando a gente... o que acontece quando a gente se apaixona? A gente quer fazer tudo em relação ao outro. Né? A nossa cabeça fica voltada, ela fica voltada para agradar o outro. Né? Sendo que, se eu não tenho uma estrutura bem definida de um amor próprio e de quem sou eu, porque a gente não constrói isso na nossa sociedade, o que acontece? Essa menina já se perde e ela já começa a construir um eu pautado no externo. E essa percepção, ela é muito sutil e muito importante. E aí eu convido todas nós, mulheres, a gente vai ter que fazer essa descida, que é a descida que as deusas fazem à sombra. A gente vai ter que voltar lá e resgatar essa adolescente desse limbo de fazer tudo para os outros. Primeiro passo aí, né? Então, como que a gente faz isso? Nossa, é uma reconstrução, porque é isso que eu estou também trabalhando pessoalmente com a Elô, né? A reconstrução desse autocuidado diário, né? A gente abrir espaço no nosso dia a dia para cuidar da gente, né? Para ouvir o corpo, primeiramente. Porque às vezes a gente está tão no mental, tão fazendo as nossas tarefas, servindo aos outros, trabalhando, que o nosso corpo, a gente só vai ouvir ele quando está berrando com a gente. De dor. Doente. Doente. Sai de cama, que aí a gente percebe, putz, né, cara, realmente meu corpo estava me dando sinais, não estava ouvindo. Exatamente. Então, como que a gente volta, né? É um passo a passo, assim, de formiguinha, um trabalho de formiguinha, né? Mas de muito amor, da gente abrir. Eu tô com dor na minha coluna, deixa eu ir me alongar, né? Da gente percebendo os sinais do corpo, né, e ir dando tudo o que ele pede, porque ele é o nosso principal instrumento, né, e ele que está aqui conectando com o nosso espírito, com a nossa alma, né, e trazendo essas informações para a gente. Muito bom você ter trazido esse gancho aí, Fernanda, adorei, que o sintoma realmente é um outro portal, né, é uma sinalização que a gente tem que fazer. E aí, como eu estava falando no início da live, o que foi para a sombra, né? A dança, para mim, é a primeira arte que surgiu. Porque primeiro você se move. Até para batucar, você primeiro tem que se mover. E aí, ela hoje em dia, se você parar para analisar, ela foi renegada a última das artes. Vamos ser sinceros. Eu fiz faculdade de dança, meus professores me engrandeceram, me tiraram desse limbo. Tenho que agradecer a meus mestres. Assim, mas realmente... E o corpo? E a sexualidade, né? E a própria deusa foi parar lá e está voltando agora. Então, por que eu estou falando isso? Porque exatamente o sintoma, ele tem a ver com isso. Ele tem a ver com partes mais difíceis da gente olhar, porque aí a gente não quer olhar, ou a gente não consegue. E aí o que acontece? O sintoma vem para nos sinalizar e para nos tornar honestas primeiro com a gente mesma, né? Que é sempre com a gente. Então, assim, é interessante quando às vezes um sintoma aparece e a gente não consegue descobrir o que é e aquilo incomoda e a gente começa a investigar. Esse mergulho já é um mergulho afrodítico. Ele já é um portal para encontrar Afrodite. Porque se você não tiver amor próprio, você vai ficar ali sofrendo até, sabe, às vezes se tornar uma doença grave. Então, assim, a gente vai olhar para onde que essa dor está me levando. Geralmente ela vai levar para âmbitos da sexualidade, para âmbitos do próprio corpo, da forma como eu me enxergo, que a gente vai falar aqui hoje também sobre autoimagem. Então, a gente tem que voltar lá nessa primeira ferida do adolescente
e trabalhar isso de uma forma onde eu começo a construir essa autoestima. Né? E aí você estava falando fazer as coisas que eu gosto, cuidar de mim, ter um autocuidado. Exatamente. A gente precisa se auto-observar. Primeira coisa que precisa ter é um amor próprio. Sem amor próprio, você vai ficar só olhando para fora. A gente nunca vai olhar para si mesma, porque quando eu olho para mim mesma, um dos símbolos de Afrodite é a água, né? E a água é um grande espelho. Então, se eu não olho para mim mesma, eu não posso saber o que é que eu gosto nem o que é que eu preciso. Primeira coisa. Então, para me relacionar com alguém, preciso saber quem sou eu, né? Para eu me relacionar a partir de um ponto onde que eu sei quem eu sou, o que eu gosto, o que eu prefiro, e também se eu estou mudando ou não. E isso é um caminho que não é um objetivo. Às vezes o caminho da energia feminina, ele passa por outros lugares que a gente não está tão acostumada. Não é um objetivo de alcançar o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele nunca vai acabar. É uma estrada em si, né? Ela não tem um ponto, agora eu me conheço. Não tem isso, não existe. Isso é muito feminino, né? Isso é misterioso. É muito bom. Então é isso, a gente começa a fazer práticas corporais, a gente começa a fazer dança, e aí a gente começa a... Tem que ter uma orientação nesse sentido, para que a gente não esteja num modelo patriarcal, né? Quando a gente tem consciência da sombra, fica mais fácil. Eu olho para uma sala de aula onde tem muita competição, a dança do ventre, por exemplo. É muito normal ter muita competição entre mulheres dentro de uma sala de aula. Mas como eu já tenho dentro de mim essa noção de que isso é uma sombra, isso já está trabalhado dentro de mim, quando eu vejo isso, eu não fico tão... Eu tento ir, gente, poxa, ela tá linda, vamos aplaudir, vamos se unir. Mas às vezes quando a gente não tem isso bem elaborado, a gente entra na competição, né? Isso é muito difícil de lidar. Então, deixo aqui já o apelo para que a gente já comece a tentar, você que está aí tentando buscar mais sobre o mundo feminino, sobre a energia feminina, não estou falando nada contra a competição, mas a gente precisa fazer um outro lugar. Mas da Afrodite, ela traz uma presença. Então é menos mental e mais presença corporal. Então onde você esteja, você precisa mesmo, é imprescindível, estar muito presente. Conectar com a respiração são coisas simples. Conectar com a respiração, conectar com a presença e sentir o meu corpo na situação que eu estou. E a cabeça, ela nos rapta. A gente fica pensando em mil coisas e a gente não está ali presente, né? Já pensou? A gente está numa situação e a gente está assim, ó, se sentindo ali de verdade? Isso é Afrodite. É esse lugar que é quando a gente está fazendo uma arte. Estou tecendo um crochê, um trabalho manual, né? Um feitiço. Quando a gente faz um feitio manual, a gente está tecendo a nossa realidade. Então, o convite é para que a gente comece a perceber pequenos rituais diários, já como sendo ritos. Antes mesmo de eu... Primeiro, olha só, uma outra coisa que eu trago aqui para a gente elaborar. Que a gente, quando bota um objetivo na cabeça, agora eu vou fazer um ritual. Isso em si já é bem masculino, já é uma energia yang. A energia yin, feminina, ela é mais de estou fazendo alguma coisa aqui e de repente quando eu me toco, eu estou fazendo um ritual. Já se deram conta disso? E isso é muito bonito e é bem feminino. Porque foi algo que eu, sem querer, sem objetivo consciente, entrei em comunhão com a natureza, entrei em comunhão com o que está acontecendo no meu momento presente, né? Entrei em comunhão com o que eu estou tecendo para a minha vida, eu estou tecendo uma teia. Isso é muito legal. Então, primeira coisa que eu falo aqui é isso. Comecem a reconhecer os pontos que já estão positivos na sua vida. E reconhecer que já tem ritos. Estou escovando meu dente, olha que legal. Sabe? Estou cuidando de mim. É uma coisa simples. A mulher precisa se parabenizar mais. Chega de ser carrasca. Sabe? Com certeza. Eu sinto que algo relacionado a gente agora que está nesse momento de pandemia, né? Hoje eu acordei de manhã, eu resolvi me arrumar, assim, né? Já botei até a roupa que eu ia fazer essa live, assim, desde cedo. E muitos dias eu fico, assim, de pijama, né? Imagina, tô em casa o dia todo.
Gente, a Afrodite nunca ficaria o dia inteiro de pijama, mesmo que ela ficasse em casa, né? Ela já ia acordar, se perfumar, né? Botar uma roupa linda, nem que fosse para ficar em casa, né? Então, isso é muito interessante, eu acho que da gente perceber o quanto que muitas vezes a gente está sempre se arrumando, né? Dando o nosso melhor para os outros, relacionados aos outros, para parecer bonita aos outros, né? Agora, nunca é para Sim. nós, para a gente se olhar para o espelho e se arrumar só pra gente, né? Fazer aquele prato de comida gostoso só pra gente, sabe? Fazer algo só pra gente. Eu sinto que a Afrodite ela vem trazendo isso pra gente, né? Pra nós, assim, pra nós mulheres. Não, cara, eu primeiro, né? Eu primeiro, antes dos outros, né? E depois que a gente está preenchida, né? Que é o que você falou, pra gente se relacionar com o outro tem que ter um eu, né? E senão o relacionamento não vai ser saudável, vai ser um relacionamento doentio, mais um relacionamento doentio na nossa vida, né? A gente tem que estar preenchida para poder, né, aí sim, transbordar desse preenchimento, né? Compartilhar. E você está tão preenchida que você quer compartilhar, que você quer trocar com outra pessoa, né? Então, eu sinto isso, né? Muito bom. Vou aproveitar o seu gancho para falar sobre o mito. Muito interessante esse negócio que você falou de estar de pijama. Eu até me imaginei assim, olha, eu acho que a Afrodite poderia estar de pijama sim, mas sabe que ia ser aquele negócio assim meio transparente, né? Ia ser aquele negócio de seda, que ela ia se sentir gostosa, ia se sentir bem, né? Aquela coisa assim, aquele pijama que, estou cultuando a mim mesma, né? Aquela coisa assim bem afrodisíaca. Então, a Afrodite, ela vem de uma ruptura com várias deusas antigas mais primordiais, né? Então, ela é muito antiga e a gente não sabe ao certo qual é o mito. Essa questão toda do feminino é muito fragmentado e é muito esquecido, né? Quanta coisa queimou na Biblioteca de Alexandria, por exemplo. Então, a gente não tem total noção e também isso vai vindo com o tempo, né? As pessoas vão levando o culto de um lugar para o outro e vão cultuando essa deusa, mas ela nasceu do falo, né, que caiu no mar, né? O falo do pai dela caiu no mar e a espuma com o falo, aquela coisa assim bem libido, secreções, significando as secreções do ato sexual. E essas secreções que estão representadas no mito da Afrodite, elas estão muito relacionadas ao modo como a gente se sente, né? Então, aí a gente começa a entrar num aspecto mais sensorial da Afrodite. Então, a primeira coisa a gente começou a fazer, que foi olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro e quando a gente começa a se sentir mais presente, automaticamente a gente começa a ver na nossa sombra que várias vezes a gente sente rejeição, a gente sente essa questão que você falou mesmo do primeiro relacionamento. O primeiro relacionamento que a gente tem com a gente mesmo muitas vezes é um relacionamento que é muito... Deixa eu beber uma água aqui. É muito doentio mesmo. Então, se a gente não olha para isso, logo no momento em que a gente consegue acordar para isso, a gente está perdendo uma oportunidade. Então, esse convite de colocar a Afrodite na sua casa, para já lembrar de olhar para dentro, uma vez que você monta um altar e coloca uma deusa ou uma flor que seja para simbolizar uma concha, algo que te conecte com essa deusa, você automaticamente já se conecta com ela. Mas essa imagem, ela não precisa ser uma imagem buscada fora. O ideal é que agora você consiga perceber qual imagem te dá mais essa sensação afrodisíaca. Porque senão a gente continua repetindo um modelo de buscar algo fora. Eu ia trazer uma imagem, mas infelizmente eu esqueci o livro na casa da minha mãe. Mas vocês podem fazer essa pesquisa aí, que são as imagens de Afrodite e consequente, a mitologia mesmo dela, como muda ao longo do tempo. Tem uma que é mais magra, tem uma que é mais gordinha, tem uma que é mais, enfim, sexy, tem uma que é mais... Isso vai mudando de acordo com a cultura. Então isso já nos mostra
como que o padrão corporal muda de acordo com a cultura. Então, mais interessante do que eu ficar buscando qual corpo eu quero ter, primeira coisa, qual corpo que eu tenho, né? E é interessante eu ter um lugar para chegar. Eu não acho ruim a gente querer se cuidar e querer ter um objetivo corporal, por exemplo. Eu quero emagrecer um pouco, não acho isso ruim, né? Ou quem é muito magro, às vezes eu quero engordar um pouco, não acho isso ruim. O que é ruim é quando a gente fica preso no ideal do arquétipo. Então, a Afrodite, ela tem várias formas e existem vários símbolos que podem traduzir como você quer se sentir bem consigo mesma. Então, eu dei umas ideias que podem ser a concha, pode ser as flores, as rosas, pode ser uma estátua da deusa, uma imagem que você encontra na internet. Dá até para encontrar um corpo parecido com o seu, sabe? Porque tem vários corpos na internet. Vários modelos, né, corporais, assim, que dá para a gente fazer uma pesquisa. Essa pesquisa é muito interessante, porque o arquétipo, ele ajuda a gente a ativar essa energia na gente. Então, agora eu sugiro que cada um aqui tenha um altar para Afrodite. Quem está precisando realmente ativar essa energia, monta um altar, desde um mais elaborado até um menos elaborado. A partir disso que eu já citei, mas algo que seja de acordo com os seus padrões, sabe? Com aquilo que você sente bem, né? Aquela coisa de se vestir bem. Às vezes se vestir bem não tem nada a ver com colocar uma roupa específica. Às vezes se sentir bem tem a ver com o tecido, né? Quando está muito calor tem a ver com pouca roupa. Então a gente vai soltando os padrões, e isso é muito característico de Afrodite, porque ela está muito conectada com ela mesma. Quem colocou esses padrões de como Afrodite deve ser ou não, foi o ser humano, né? Foi o ser humano. De acordo com várias civilizações, ela foi mudando. Então, a gente pode se conectar com várias estéticas. E essa estética que eu digo, ela é a estética da arte. Então, se você gosta de um visual assim, mais hippie, se você gosta de um visual mais gótico, mais romântico, você gosta de viajar para uma era diferente, traga esses elementos para a sua vida. Isso é o mais importante, sabe? Isso é autoconhecimento. Então, a gente vai trabalhar com os sentidos. Você vai trazer para a sua vida a imagem, o visual, né? Às vezes também é muito importante a gente perceber que é muito visual, que esse momento, né, que tudo é muito o olho. Então, cadê os outros sentidos? Como que a gente pode ativar, né, e sensibilizar, porque a gente está muito entorpecido. Então, esse caminho, ele vai precisar que a gente queira entrar em contato com esse corpo. E como você falou, Fernanda, a gente vai entrar em contato com sintomas, né? E aí tem que acolher, tem que cuidar e tem que, principalmente, querer olhar. Mas é muito legal quando a gente tem essa percepção do que o meu padrão, se eu não tenho um padrão, por que eu estou na adolescente ferida, que a gente falou lá no início? Eu estou ainda num modelo externo só. Eu sei que o modelo externo existe. E ele existe de várias maneiras diferentes ao longo da história. Beleza, quando a gente vê isso, a gente entende. O que eu gosto ao longo da história? O que eu gosto na arte? Né? Ela é a deusa das artes. Então, vale a pena a gente começar a contemplar, mas também ouvir música, né? E trazer também experiências sensoriais. Vai tomar um banho de mar, vai tomar um banho, vai passar um óleo no corpo, né? Vai trabalhar com o tato, vai trabalhar com o paladar, né? Tinha que ter aqui, no meu altar tá faltando mais uvas, sabe aquela coisa de estar lá comendo a uva, né? Isso tudo tem a ver com Afrodite. Também, né? Isso, exatamente. Isso traz a gente para aqui agora, né? Exatamente. Eu atualmente com esses difusores, né, com aromas, exatamente para isso, o momento que eu sinto que eu estou ficando ansiosa, que eu estou saindo assim do meu agora, do meu estado de presença, aí eu me conecto, né, com o aroma e venho pro agora, é uma delícia. Adoro. Isso, então a gente percebe que já faz essas coisas, e aí então quando a gente percebe que já faz, então eu já tenho um eu saudável.
entendeu? Nessa hora eu já não tenho mais aquele carrasco interno, eu já tenho um ego mais afrodisíaco, onde eu me desejo, onde eu percebo que eu já estou fazendo aquilo que eu desejo. Então eu já faço. Agora eu quero fazer mais. Como é que eu vou fazer mais? Então eu vou separar um tempo para isso. Primeira coisa que a gente falou foi se conectar consigo mesma, e depois eu falei do altar, que pode ser uma coisa simples ou elaborada. Agora eu vou trazer o pulo do gato, hein, gente? Quem quiser anota, porque é uma dica simples, mas ela é poderosa. O próximo passo, que a gente já está ritualizando no dia a dia, a gente já está com o nosso altar, o movimento já está acontecendo, e também não se cobrem, tá? Esse movimento ele vai acontecer na vida aos poucos. Mas é legal quando acontece esse estágio, que é onde eu não tenho mais só um altar e uma estátua da deusa. Eu sou a própria deusa num espaço cênico, no meu altar que eu criei para mim. E ele pode estar relacionado a um ato sexual, ele pode estar relacionado a uma dança que eu vou fazer, ele pode ser um ritual em si específico, ele pode ser uma prática de yoga. Mas o que eu vou trazer? Eu vou trazer o aroma, eu vou trazer uma água saborizada para eu tomar durante a minha prática, e aí eu vou colocar objetos que eu gosto de olhar, que me levam para esse lugar. Ou eu vou fazer, sei lá, vou só deitar e ficar comendo uvas ao léu. Faça isso! Fica ali deitada, monta tudo bem bonito, bota as almofadas, tá vendo? E aí, se vocês quiserem, eu mostro melhor aqui como é que eu fiz. E o altar, ele cresce, ele ganha uma proporção maior, e aí você vai cultuar você mesma ali, vai fazer sua dança, vai fazer o que for, que aí também é só um ponto de partida. O mais legal é que cada uma consiga, e que cada vez mais a gente consiga, deixar aflorar o que é isso. O que a gente pode fazer como sendo uma deusa? E aí contar uma para outra, para inspirar a outra, que a outra também às vezes não está muito inspirada. E aí a gente vai contando uma para outra. Ai, que delícia isso, né? Eu sinto que esses são os que eu chamo de rituais mesmo, né? Esse momento que a gente tira para se sentir deusa, né? Eu estimulo muito minhas alunas, trago sempre ou meditações guiadas, danças guiadas, né? Algo que façam elas entrarem assim nesse tempo mágico, esse tempo sagrado, né? Em que a gente saiu do burburinho da rotina, né? E adentra assim, não, agora eu quero sentir a deusa, agora eu quero me sentir deusa, né? Dá licença a todo mundo, agora eu vou entrar no meu tempo, no meu espaço. Sim. Vocês estão preparadas para a gente avançar nesse tema? Posso avançar? Pode, deixa eu ver. E aí a gente vai chegar no auto-toque. A gente vai chegar no auto-toque. Aquelas palavrinhas que são complicadas, né? Masturbação feminina. Esse lugar é interessante de chegar. Já que a gente chegou até aqui, com todo mundo acompanhando bem, eu vou mostrar meu altar para quem está pedindo ali. Chega uma hora que a gente começa a perceber que a desconexão é tão grande que está acontecendo uma série de coisas, tanto com a mulher quanto com o homem, que é exatamente a necessidade de não estar conectada no momento presente, na hora do prazer. Que a gente precisa ir muito para um lugar fantasioso, que esse lugar ele tem a ver com o não desejo interno, o não estar bem com o seu próprio corpo, e aí você precisa fantasiar uma outra situação, uma outra cena, para conseguir realmente sentir prazer, e aquele prazer ele é rápido, né? Um autotoque ali que vai só no órgão sexual, ali no órgão reprodutor, e aquilo é muito rápido, e aquilo é para um alívio, né? Aí pum. E tudo bem, está acontecendo assim na humanidade. É melhor a gente relaxar, porque isso já está acontecendo, agora a gente precisa olhar para isso, né? E aí eu comecei a olhar, e aí a gente chega naquela questão que eu falei lá no início. O sexo foi para a sombra. Então não é muito, a gente não tem como falar muito sobre isso. Né? Agora é que está tendo essa coisa de terapia sexual, então a partir desses terapeutas a gente consegue entender o que está acontecendo com as pessoas. Porque muita gente fala para eles, e aí eles chegam um para o outro e falam assim, olha, está acontecendo isso. E aí agora a gente sabe que está acontecendo isso. Mas a minha proposta é, se a gente fantasia, é porque a gente não aceita que a gente pode ser isso. A gente não aceita por causa do filho da Afrodite.
o Eros. O Eros, coitado, ele foi renegado, que é o desejo. Ele foi renegado completamente. Então a gente não pode ser erótica. Porque aí todo mundo cai naquele negócio de filme pornô, indústria patriarcal, não sei o que lá. E como que a gente vai conseguir sair disso, né? É uma sinuca de bico aí. Porque a gente também... É aquilo que eu estava falando. Quando eu olho a competição na sala de aula de dança, por exemplo, é porque aquilo não está bem elaborado em mim. Então, se eu olho uma mulher sendo sexy e aquilo ali me pega de uma maneira muito ruim, é uma coisa para olhar. Né? Por que ela não pode ser sexy? Por que ela não pode... Enfim, eu não estou aqui fazendo apologia a filme pornô. Não é isso. Pelo contrário. Eu acho que a gente tem que aceitar que ele existe e aceitar que a gente tem fantasias. Mas quanto mais... O meu caminho para aumentar o meu desejo e a minha libido, eu estou compartilhando aqui com vocês, foi um caminho para mais eu conseguir trazer essa mulher da fantasia, que está nessas situações que a gente fantasia, essa pessoa, mais para próximo do que eu sou. Até o ponto que eu posso ser ela. Um pouco, sabe? O momento que eu conseguir botar uma lingerie, brincar e rir, né? A Afrodite, ela tem outros filhos também, tem Príapo, que é o que fica rindo, é aquele anãozinho de jardim que tem umas estátuas. Então, esse lugar cômico, eu não vou conseguir botar, fazer striptease, fazer lingerie, fazer nada. Beleza, faz outra coisa, não importa. Mas a gente precisa ir para esse lugar de tentar aceitar um pouco essa sexualidade um pouco mais erótica, um pouco mais interessante, fantasiosa mesmo, mas trazendo ela um pouco mais para o real. Isso é um desafio da humanidade agora, quer a gente queira ou não, porque a gente está muito fora do corpo e na fantasia, tá tendo essa psicogenia, isso é uma questão. Então eu trouxe isso para a gente finalizar a live. Quem quiser saber mais sobre o tema, a gente pode depois discutir mais sobre esse assunto, vocês peçam lá no meu Instagram, no Instagram da Fernanda. E aí, de repente, a gente entra nesse assunto, que é um assunto, né, Fernanda, que a gente está também tateando, nós também estamos, esse é o caminho. Né? E aí, se vocês quiserem, eu mostro o altar. Fala. É uma integração, muito maravilhoso isso que você trouxe, querida. A gente está, nesse momento, fazendo a integração, né, de todas as partes Sim. do feminino. E foi como eu escrevi no Sim. texto sobre a Afrodite, né, as deusas do amor, elas personificavam essa integração do erotismo com a espiritualidade, que o patriarcado tirou de nós, né? Não pode, né? A gente é boazinha, a gente é espiritualizada, o erótico está fora disso, né? A sexualidade ela é pecado, né? Então, e aí perde a libido, né? pois aí é um monte de mulher sem libido, sem conseguir ter orgasmo, né? Insatisfeitas. Então é uma série, né? Fora diversas doenças mesmo, né? Nos órgãos sexuais, assim, por causa de tantas travas, tantos bloqueios, né? Que o patriarcado foi colocando sobre nós. Homens e mulheres, isso está acontecendo com os homens e com as mulheres. Está tendo muitos sintomas agora, isso é muito comum. Alguém perguntou se a gente pode fazer amor consigo mesma. É isso que tem que ter. Na verdade, para a gente conseguir mudar a forma como a gente acontece no ato sexual, a gente precisa ter uma relação sexual conosco mesmo, que aí também vale a pena eu falar. Esse que eu comecei a falar e não concluí. Esse jeito de mexer que a gente faz na gente mesma, ele acaba criando um caminho neural com os neurônios e com as células da sensibilidade, né, da conexão do cérebro para receber o prazer, que aí acaba que a gente vicia e condiciona o corpo a receber e a fazer o prazer, a perceber o prazer só daquela maneira. Então, se a gente começa a mudar e a tocar outras, se tocar como um todo, né, a gente usa Ioni Eggs, a gente usa varinhas de cristal, enfim, vai pesquisar aí, agora a gente tem que pesquisar porque a live vai acabar, ela vai continuar o assunto. Sim, é tema para um curso inteiro, né? Sim, exato. É isso aí, que é o curso que eu dou lá na Dança Ancestral. A gente faz esse caminho, né, Fernanda? A Fernanda já fez em grupo, está fazendo agora sozinha a mentoria comigo e a gente está nesse caminho aí. A gente vem contar as nossas descobertas para vocês. Exatamente. Exatamente, porque é um descondicionamento muito forte, né? A própria forma isso, né? É uma forma falocêntrica, né? Uma forma mais feminina. O ritmo da mulher é um outro ritmo, né? É um ritmo mais lento. Lento, mais suave, né?
demora a gozar, mas é porque o nosso ritmo é lento. E os homens têm que aprender a entrar nesse ritmo, porque isso vai trazer mais prazer para eles também, né? Se eles tiverem essa paciência. Então é muita desconstrução, né? É uma presença, né? É uma Exatamente, presença, né, que a gente tem que desenvolver. com E aí, Fernanda, certeza. temos tempo para ver o altar mais de perto? Deixa eu ver se Não, eu a gente consigo. tem uns 20 minutinhos. Então pode mostrar seu Ah, altar. é? Que bom! Então vamos ver aqui, ó. Esse aqui eu fiz hoje, tá? É um altar, é improvisado, mas eu gosto, sabe? Ele não é o meu altar, ele não é o meu altar fixo, mas ele tem os elementos que, por um acaso, eu tinha acabado de compor, Fernanda, um altar para Afrodite. Deve ter alguns dias eu fui para casa da minha mãe, te contei, né? Tive que ir lá fazer uma visita, porque estava muitos dias sem vê-la, ela e minha avó. E aí eu tinha acabado de fazer isso. Agora eu vou me devotar realmente, agradecer a Afrodite pelos dons que eu estou recebendo. E aí, tá vendo? Ó, coloquei os ovinhos que a gente trabalha com Ione Eggs, e as conchas que significam todo esse lugar. Então vamos olhar um pouquinho as conchas também, que eu acho bem legal da gente olhar. Ó, quando a gente começa a olhar para a natureza de uma forma diferenciada, olha como ela parece com a nossa Ioni, com a nossa vulva, não é? Então, apreciar a natureza com esse olhar feminino também é muito de trazer esse modo de percepção que a dança ancestral propõe, que é analógica, que é mais por analogia mesmo, que é muito feminina essa percepção do mundo, né? Da gente olhar para um mito e tentar interpretar ele, não tentar interpretar ele, sentir mesmo, né? Com certeza, Que a gente quer querida. logo interpretar, né? Com certeza, né? A Afrodite vem chamar a gente para pele, né? Para o sentir, né? Para o toque, como você falou, né? Para os sentimentos. Muito lindo, com certeza. Sentindo aqui que o pessoal Então, gostou do tema, que a gente vai ter live sim. para falar sobre Eu queria isso. perguntar se alguém se elas querem fazer alguma pergunta mais, que já que a gente ainda tem um tempinho, se quiserem fazer alguma pergunta, qual o tema que vocês querem saber mais? O que eu trouxe? Vou fazer uma recapitulação. Eu trouxe logo no início a ferida da adolescente, porque a mulher, logo que ela se apaixona, ela olha para fora e aí ela já se perde ali, já se perdeu ali. Então tem que fazer essa descida em algum momento, quanto antes vocês fizerem, melhor. E aí começa a olhar para si, começa a se conectar. Yoga, respiração, tudo que traz para o momento presente, tudo que traz para o sensorial, tudo que desperta os sentidos, que desperta o corpo. Isso pode ser levado para o ato sexual, né, também. Então, como a gente falou, o altar pequeno, ele é uma analogia do altar grande que eu vou criar. Imagina criar um altar para a gente fazer amor com um ser amado, né? Para a gente dançar, para a gente fazer amor consigo mesma, sabe? Então, a cor de Afrodite está muito relacionada com as cores do chakra, né, do cardíaco, e as cores da natureza, que eu meio que botei aqui também, né? Rosa, verde, aquela coisa meio... mas a gente também tem que se abrir, como eu estava falando, sempre para o que a gente sente que tem a ver. Às vezes tem uma coisa que você quer e vai embora, sabe? Não fica seguindo muito normas externas. A Afrodite é muito sobre o que ela quer. Ela não é uma paixão perdida. A paixão dela não é perdida. Ela escolhe quem ela quer. Ela é a única deusa do panteão grego que ela é vulnerável e ela é também poderosa no sentido de que ela tem as duas coisas. Ela é vulnerável porque ela é uma deusa do amor, mas ela também tem uma sabedoria ali que é de ter esse amor próprio primeiro. Então ela não se perde, ela traz as duas coisas ali. Ela é uma deusa muito poderosa. Então aí depois a gente falou do altar e fazer um altar onde você aumentar esse campo e colocar você no altar, pode ser com você mesma, com uma dança, com um alto toque, com a varinha que alguém pediu para eu falar. A gente usa cristais, né? Tem cristais específicos para isso, que a gente vai estar encontrando aí na internet ou em alguma loja.
E os Yoni Eggs também. Então, para fazer o amor, o auto-amor, né, o amor consigo mesma, dá para usar essas ferramentas também, ou só o toque. É muito importante também despertar todos os sentidos nesse momento. Então, aí a gente chegou nesse ponto, né, onde eu tenho um altar grande para mim, que é a forma como a magia funciona para mim é essa, a gente vai tecendo. Trabalhos manuais, trabalhos artísticos também são uma forma de estar ali no aqui e agora, entrando em contato com essa força de Afrodite, porque ela é a deusa da arte também, então ela não se perde quando ela se apaixona, ela continua fazendo as artes dela, ela fica ali, né? Aí ela faz aquela pose linda, tocando uma harpa, fazendo alguma coisa ali, sempre como se alguém estivesse te olhando. Por quem é essa pessoa que está te olhando? É ela mesma. Ela mesma está sempre se olhando, ela está sempre ali, poderosa, sempre curtindo. Ela nunca está jogada ali achando que ninguém está me olhando, vou sair de qualquer jeito porque ninguém está me olhando. Se não tiver ninguém lá fora, ninguém, cada pandemia, ela vai sair linda para ela mesma. Porque ela gosta, porque ela quer se sentir bem. Quando ela se sente bem, acabou, todo mundo fica apaixonado. Não tem um que não fique. Esse é o poder da Afrodite, né? Eu tinha separado aqui, foi lindo que você falou, uns versos para Afrodite antigos, que fala bem assim disso. Eu vou ler um pouquinho para a gente Ai, sentir. que legal, Fernanda, ótimo. Até são hinos homéricos a Afrodite. Canto louvores a Afrodite, a deusa dos amantes, bela, com a coroa de ouro, uma flor que flutua na espuma do mar, repousando no vento. Ela chega à terra firme, e as mulheres, usando pulseiras de ouro, vêm ao seu encontro, portando trajes de seda para o seu encantador corpo, aros de cobre para as suas orelhas de concha, correntes de ouro para os seus seios prateados. Elas a conduzem para longe do litoral. Não olhes para ela. Os teus olhos ficariam ofuscados por tanta beleza. Mas tu não precisas vê-la. Já a conheces. É ela que dirige os teus movimentos na dança. Ela é a música da tua vida. Precisas perguntar o seu nome? Chama-a de alegria. Chama-a de Afrodite de ouro. Ela é o momento em que o corpo se entrelaça com o corpo e o mundo floresce. Ela aviva todas as coisas, as plantas no prado, os peixes no oceano, os animais escondidos na floresta, os pássaros que fazem acrobacias no vento. Ela é a nossa bem-amada, aquela que, sob o giro das estrelas, faz todas as coisas florir e dar frutos. Quando ela se aproxima, tempestades se amainam, nuvens escuras se dissolvem em azul, a doce terra e todos os oceanos sorriem, e a sua luz dança brilhante através do mundo florescente. Lindo. Muito lindo. Ai, que bom que você trouxe, Fernanda. Porque o livro que eu ia mostrar, eu acabei esquecendo na casa da minha mãe. Mas eu quero também indicar, que é A Alma do Sexo, cultivando o Eros como um gesto de amor. É muito interessante esse livro, ele fala um pouco de Afrodite, né? Fala de Eros, fala de Príapo, fala dos deuses gregos. E ele dá várias dicas disso que eu trouxe hoje, é um livro que eu estou lendo já há bastante tempo, porque eu vou degustando aos poucos, né? Então é muito interessante a gente se cercar de leituras, de arte, de poemas. Esse é o mundo de Afrodite. Então a nossa vida vira um altar a ela. E aí é impressionante os presentes que ela nos dá quando a gente faz isso. É impressionante. São muitas dádivas que a gente recebe. Então, em breve, quando você tiver com um livro, tira uma foto dele e posta no seu Instagram, que aí também eu compartilho, né? Ótima ideia. Eu também quero ter esse. Boa, sim. Eu vou postar, então, a foto do livro, as fotos das várias pinturas, né, que os artistas fazem e são diferentes Afrodites. Então é bom porque toda mulher é Afrodite, não tem um tipo específico de mulher, sabe? Eu sinto que é uma coisa muito mais interna, né, da mulher sentir de dentro, né? Não é uma coisa de você se olhar no espelho exatamente, né? Primeiro você tem que um olhar para dentro
para você sentir essa Afrodite dentro de você, você sentir a sua própria beleza, você sentir a sua própria gostosura, né? Se sentir gostosa no seu corpo. E aí, a partir daí, você se olha no espelho, você vai ver outra imagem sua, né? A gente foi Isso. para os nossos defeitos, né? Eu lembro épocas da minha vida que eu me olhava no espelho e só via defeito, né? O meu nariz parecia que era a minha cara toda, né? As celulites parecia que ocupavam a perna toda, e é uma distorção de imagem mesmo, né? Que a gente acaba tendo. Mas quando a gente está bem nutrida, né? Dentro de nós, com essa Afrodite fortalecida, dentro de nós, né? A gente vai se olhar no espelho, a gente vai conseguir ver o brilho dos nossos olhos, né? Assim, o nosso brilho interior, a gente vai conseguir olhar tudo aquilo que tem de belo no nosso corpo e vai até começar a gostar das partes que a gente que né, o padrão é feio, né? Mas enfim, é o padrão patriarcal da mídia, né? Atual, não precisa ser o nosso padrão. A gente quer cancelar tudo isso na nossa vida, né? Sim, alguém está perguntando aqui se as mais jovens são mais afloradas ou se é uma questão do emocional. Não existe uma resposta para essa pergunta que seja certa, porque algumas mulheres vão nascer com essas características. Então, quais são as características da mulher Afrodite? A mulher Afrodite, ela tem naturalidade em flertar. Ela se sente bem flertando. Ela não tem essa... Diferente de Atena, que é mais... Ela tá junto com os homens, mas ela tá lá junto com eles. Ela vai fazer junto com eles. Né? E a Afrodite não, ela vai seduzir eles, é diferente. Então, a menina, logo desde nova, ela já tem uma afeição mais de ficar mais relacionada com a energia masculina, né, do que, por exemplo, uma mulher Atena ou Ártemis, que elas são mais esporte ou a mentalidade masculina. Então, se você sente que desde nova você já tem essa capacidade de se sentir confortável em ser paquerada e em paquerar, já tem uma potência de Afrodite aí forte, mas ela é desenvolvida, porque eu não era uma adolescente Afrodite, não era. Eu me sentia super desengonçada. Quando alguém começava a me paquerar, eu ficava muito desconfortável. Eu me sentia muito mal em seduzir. Eu nunca tive Isso foi uma conquista de uma vida. Então, tá fazendo essa live aqui significa que eu consegui aflorar a Afrodite minha. Eu tô muito feliz. Todo mundo pode. Compartilhar Sim. Né? É uma cura. Querida, eu te agradeço muito. Eu tô vendo aqui que faltam uns 5 minutinhos, né? Agradeço muito a sua presença, né? Sentindo aqui que o pessoal quer mais e mais. Então, em breve, vamos fazer mais lives, com certeza. Eu quero também trazer um recado para todas, que essa semana eu vou abrir as inscrições para o curso online Ame-se como uma Deusa, né? E a Afrodite é uma das deusas que fazem parte desse curso online, que é um curso online voltado para o desenvolvimento do amor próprio, para a conexão com as deusas, né? Exatamente porque eu acredito que a conexão com as deusas é a chave que vai trazer o nosso amor próprio de volta, né? Que vai trazer essa integração de todas as nossas partes, né? Que vai lembrar que nós somos a deusa, né? Que nós somos uma deusa. Então, a Afrodite, ela super faz parte desse curso, né? Eu ensino ritual, eu ensino algumas vivências, né? Tudo para que cada mulher possa sentir a deusa dentro de si. Então, eu vou oferecer uma oportunidade única, exclusiva, assim, tá imperdível. Quem quiser saber sobre esse curso, não perder essa oportunidade, vai no link da bio, entra no grupo de WhatsApp, que lá que eu vou passar todos os detalhes, tá? Então, eu quero, assim, eu sinto essa missão mesmo, né, de poder ajudar mulheres a se amarem como deusas, porque é quem somos, né? Quem somos é o momento que o planeta precisa de mulheres se poder, né, para a gente poder trazer aí essa transformação da energia feminina para o nosso planeta, né? Com muito, através do amor, né? Através dessa energia, através da nossa cura, da cura da nossa sexualidade, né? Isso com certeza é algo que Tive uma ideia, Fernanda. Eu tive uma ideia. Por que a gente não lança não faz uma proposta agora para as mulheres, para elas já começarem a conectar com essa energia hoje e postar e marcar a gente nos stories?
Ah, Aí a gente vai legal. vendo o que que elas podem fazer aí, ou um altar, ou uma dança, o que quer que seja. E posta e marca a gente uma remarca a outra e faz essa dança ancestral. A dança ancestral é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, é viver a vida como uma dança, é se conectar com a nossa ancestralidade e não só repetir, mas também transformar através do corpo. É olhar o corpo, a sexualidade e a mulher, principalmente a energia feminina. Então, isso que é a dança ancestral. Quem quiser saber mais, vai lá no Instagram, que tem muita coisa lá. E a gente vai fazer mais coisas junto, porque a nossa energia dá muito certo. Com certeza, querida, com certeza. Então, Maravilhoso. postem aí, mulheres. Marquem a gente nos stories. Posta seus altares para Fernanda ver, para mim, para eu ver, tá bom? Marca a E gente. se viste Faz uma como dança pra gente. vamos Isso. mente de Afrodite se lá, né? Isso Eu acho, aí. e estimular as mulheres. Umas às outras, isso aí. Maravilhoso, E a gente querida. aproveita e se assiste, né? Porque quando a gente se assiste, a gente já cria essa imagem que a gente quer fazer melhor das mulheres, né? De todas nós, umas com as outras. Gratidão, viu? Por todas nós estarmos juntas. Em nome da deusa, em nome de Afrodite. Ah, querida, gratidão imensa, gratidão, Deus Afrodite, por esse momento, por essa corrente de luz, de amor, de alegria, de prazer, né? Que circulou aqui entre todas nós. Gratidão, querida, muita gratidão, gratidão a todas aqui presentes. Eu estou honrada mesmo com esse convite. Foi presente de Afrodite. Ah, sim, com certeza. Deus ajuntando, unindo suas filhas, né? Grande beijo, gente. Beijo! Beijo.